E aí, pessoal, tudo bom? Aqui Rafael Verdim, professor de História, para mais uma aula do nosso conteúdo aí sobre História do Brasil. E antes de eu começar a nossa aula, eu queria lembrar vocês algo muito importante. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal do QI, aí no YouTube, onde as aulas estão sendo disponibilizadas. Também dá a sua curtida nos vídeos, que isso é muito importante para a gente. E divulga esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, beleza? Então se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas, inclusive nesse momento tão crítico, né, tenham mais acesso a essas aulas de qualidade que a gente está produzindo para vocês, tranquilo? Vamos lá então continuar o nosso conteúdo falando sobre um período importantíssimo da história de Portugal que tem um impacto direto na nossa história aqui do Brasil, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a União Ibérica. Período de 60 anos, entre 1580 e 1640. Mas vamos entender primeiro o que é a União Ibérica, né? União Ibérica é a união dos dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha. E a gente tem que começar compreendendo o porquê dos reinos de Portugal e Espanha se juntarem. Olha só, pessoal, desde o início da formação de Portugal, já existe uma disputa muito grande entre o reino de Portugal e o reino da Espanha, porque os dois estão se formando no mesmo processo, que é o processo de guerra de reconquista da Península Ibérica, e Portugal, de certa forma, se torna um Estado nacional antes da Espanha, mas se tornando independente desse domínio dos reis espanhóis. Então sempre vai existir uma vontade do reino da Espanha de submeter o reino português. E durante esse período da União Ibérica, isso vai acontecer. Como que isso vai acontecer? No ano de 1578, o rei de Portugal, um jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, ele vai se lançar em uma espécie de cruzadas particulares que ele vai criar para poder combater infiéis islâmicos no norte da África. E o que acontece? Ele some, né? Ele morre durante a Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Como ele era um rei muito jovem, ele morre antes de cumprir uma das obrigações reais mais fundamentais, que é deixar herdeiros. Então, quando ele morre, a dinastia de Avis chega ao fim. A única pessoa que teria a possibilidade de carregar o nome Avis, que era o tio do Dom Sebastião, ele era um cardeal, um clérigo, e clérigos não podem ter filhos. Então é por isso que nesse momento, mesmo existindo mais um Avis vivo, a linhagem de Avis não vai mais existir, certinho? E é aí que a gente tem uma confusão. Olha só, existe aqui uma crise de sucessão que deixa muito temerosa a corte portuguesa e a nobreza de Portugal. Acabei de dizer para vocês que desde a formação de Portugal, os espanhóis querem exercer sua influência sobre o reino português. Só que nesse momento aqui, os portugueses eles não vão conseguir, diferentemente de outras épocas, impedir o controle dos espanhóis sobre o reino de Portugal. Por quê? Por mais que existisse uma outra família dinástica que poderia perpetuar o controle dos portugueses sobre a coroa portuguesa, quem vai disputar o trono com essa família, que é a família de Bragança, né, uma das mais importantes famílias de Portugal, que inclusive depois vai assumir essa coroa, quem compete por essa sucessão ao trono é o Filipe II de Habsburgo, rei da Espanha, imperador do Sacro Império Romano Germânico e comandante da maior armada ou a maior marinha naval do mundo até aquele momento. Gente, o poderio militar, o poderio econômico do Filipe II, rei da Espanha, é muito maior. E é por isso, muito maior do que da família de Bragança, e é por isso que o Filipe II consegue empreender uma conquista sobre o território português. No ano de 1580, as tropas filipinas invadem o território de Portugal. Com isso, temos a união das duas coroas. É como se nesse momento, gente, não existisse Portugal e nem Espanha. É como se
a coroa de Portugal e a coroa de Espanha fossem a mesma coisa, certo? Só que, obviamente, na prática, a gente sabe que é bastante diferente, especialmente por causa desse grande temor que existe da corte portuguesa. Será que teremos toda a nossa autonomia tomada? E o rei da Espanha, o Filipe II, ele vai tomar uma medida muito inteligente para poder diminuir esse temor da corte, essa resistência da corte portuguesa com relação à dominação espanhola e vai fazer no ano de 1581, na cidade de Tomar, um juramento onde ele promete dar autonomia à administração portuguesa, não só do território português, mas também dos territórios coloniais portugueses. Então, nesse momento, a corte portuguesa fica mais tranquila. Só que, como não é bobo nem nada, o Filipe II dá autonomia, mas transfere a sede administrativa da corte, que administra Portugal, para dentro da sede administrativa de Madrid. Os portugueses continuam mandando em Portugal, os portugueses continuam mandando nas colônias que eles têm, né? Principalmente aqui o Brasil, que é a colônia mais rica deles, mas eles vão fazer isso tudo de onde? Eles vão fazer isso tudo da sede administrativa da corte espanhola em Madrid. Estão vendo como é que é a união das duas coroas? Mas, inevitavelmente, existe um controle espanhol sobre a coroa portuguesa, e é isso que acontece aqui, beleza? O rei da Espanha promete não interferir. Se tudo tivesse acontecendo da maneira como esperado, não aconteceria intervenção nenhuma do reino da Espanha sobre o reino de Portugal. Só que, paralelamente a essa União Ibérica, está acontecendo uma guerra, certo? Uma guerra de independência daquilo que a gente chama de Holanda, ou Países Baixos. O povo holandês já existia, já difundiu uma cultura comum e tudo mais, só que ainda não existia ainda um país Holanda ou um país Bélgica. Existia só aqui um monte de proto-repúblicas que vão se organizar administrativamente para combater o domínio do Filipe II e da Espanha sobre esse território. Essas regiões eram chamadas de Províncias Unidas do Império Habsburgo, certo? E como o Filipe II, ele não é só rei da Espanha, ele é também o imperador do Sacro Império, ele teria direitos administrativos sobre essa região. Só que a Holanda, nesse momento, gente, já é uma potência econômica. A gente falou sobre a presença dos holandeses aqui no Brasil, né, na economia açucareira, e a gente viu que eles dominavam grande parte das atividades desempenhadas dentro dessa lógica açucareira. Eram eles que dominavam quase todas as rotas de comércio marítimo do açúcar. Eram eles que dominavam o beneficiamento ou o refino do açúcar. Eles eram os únicos que conseguiam transformar o açúcar mascavo em açúcar cristal. Esses caras tinham o monopólio da distribuição desse açúcar cristal, que só eles produziam na Europa, para o restante da Europa como um todo. Inclusive vendiam açúcar cristal para a corte portuguesa. E esses caras ainda eram os principais responsáveis pelo financiamento da indústria açucareira. Quem que construiu um engenho aqui na colônia portuguesa, que não tinha dinheiro, pedia dinheiro para quem? Para esses holandeses. Então esses caras eram uma potência mercantil, mesmo sem possuir colônias e mesmo antes de uma centralização, certo? Então do ano de 1568 até o ano de 1648, o que a gente tem é uma guerra desses holandeses tentando se desvencilhar do controle filipino. Essa é uma guerra, gente, muito mais complexa do que a gente consegue imaginar. Não é só uma guerra por independência, essa é também uma guerra religiosa. Por que os holandeses desenvolvem várias dessas atividades que eu acabei de citar? Porque eles não têm uma limitação moral religiosa para, por exemplo, praticar a usura e o lucro. A usura, que é emprestar dinheiro a juros. Por que eles não têm essa limitação? Porque grande parte da população da Holanda é ou protestante de origem calvinista, ou então é de origem judaica, certo? E eles não têm essa limitação do ponto de vista institucional religioso. Já os católicos têm, certinho? Aqui os holandeses, que são majoritariamente protestantes ou judeus, vão entrar em disputa também com o Sacro Império, porque esse Sacro Império quer impor sobre essas regiões
uma religião oficial católica, assim como acontece na Espanha, assim como acontece em Portugal e em vários outros reinos europeus. Então esses caras estão lutando do ponto de vista religioso, mas também vão lutar do ponto de vista econômico e colonial. Por quê? Porque como os holandeses ganham muita grana aqui no Brasil e estão em guerra contra os espanhóis, o que o rei da Espanha vai acabar fazendo? Olha, quanto mais tempo eu permito que esses holandeses se mantenham ali no Brasil, estabelecendo relações comerciais que os enriquecem e muito, mais eu fortaleço esses indivíduos que estão tentando se tornar independentes da minha autoridade. É por isso que o rei da Espanha vai interromper o mercado flamengo no Brasil nesse mesmo período. O rei da Espanha falou o seguinte: gente, não podemos mais manter esse mercado flamengo no nosso território. Por quê? Porque quanto mais tempo eles ficam, mais ricos eles se tornam. Quanto mais ricos os holandeses se tornam, mais forte é a resistência deles ao nosso domínio. Então, quando eles interrompem esse mercado, obviamente os holandeses eles vão reagir de alguma forma. Qual que é a principal ação desses holandeses contra o Império Habsburgo do Filipe II? Eles vão tomar várias possessões desse Império Filipino. Possessões que pertenciam antes aos espanhóis e, mais interessante, como agora é União Ibérica, eles também vão atacar territórios que antes pertenciam aos portugueses. Porque agora, se não tem mais distinção do que é Portugal e do que é Espanha, também não existe mais distinção entre o que é Império Português e o que é Império Espanhol. É por isso que possessões portuguesas na costa da África, inclusive aquelas importantes para o controle do mercado escravocrata, né, entre África, América e Europa, esse mercado triangular, mas esse mercado que majoritariamente sai da África e vem para a América, né, essa população ela vem majoritariamente para a América, especificamente para o Brasil, os holandeses tomam essas possessões portuguesas na costa africana e passam a controlar grande parte do mercado escravocrata. Eles também vão invadir o nosso território e vão dominar o nosso território por cerca de 14 anos, beleza? Entre 1630 e 1600, na verdade 24 anos, né? Entre 1630 e 1654, a gente tem presença desses holandeses aqui no nosso território, certinho? E essas invasões, vale lembrar mais uma vez, não acontecem só no nosso território, mas vão definir muito bem o futuro da colonização portuguesa aqui no nosso território. É importantíssimo vocês saberem esse contexto aqui, porque a crise do açúcar, a descoberta do ouro na região das Minas, tudo isso vai acontecer em função dessa União Ibérica, que é responsável por praticamente quebrar a economia, tanto do Império Espanhol quanto do Império Português. Tranquilaço? Pessoal, é isso. Até a próxima aula. Continuem se cuidando. Não se esqueçam de novo, né? De se inscrever no nosso canal no YouTube, de dar a sua curtida, de compartilhar essa aula, porque é importante que essa aula chegue ao máximo de pessoas possível para que a gente possa ajudá-las da melhor maneira que a gente puder. Tranquilo? Grande abraço e até mais.